Vamos continuar o nosso louvor a Deus, lendo juntos a sua palavra, que está em Filipenses, capítulo de número 1. Então, leiamos juntos Filipenses, capítulo 1, em oração. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vós sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O título da nossa mensagem de hoje aqui na Epístola aos Filipenses é esse aí, repita depois de mim: Vida espiritual útil. Hoje eu já orei ao Senhor por vocês todos e por todos que vão ouvir essa mensagem, pedindo ao Senhor, dentre tudo quanto Ele tem a nos ensinar, que o Senhor nos ensine a parar completamente, de vez, amados, com coisas inúteis. É plano do diabo encher as nossas vidas de coisas inúteis. As coisas inúteis nos fazem perder o precioso tempo que Deus nos deu para buscar aquilo que verdadeiramente é útil. E qual é o critério bíblico que o Senhor nos dá na palavra para entendermos o que é a diferença entre o que é útil e inútil? O primeiro critério está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra. Olha o que essa palavra está dizendo para nós. A palavra de Deus chama de coisas úteis somente aquelas coisas que nos projetam para o céu. Somente aquelas coisas que nos projetam para a glória. As pessoas ficam projetando suas vidas para alcançar finalidades nessa terra. Isso é inútil. Em primeiro lugar, porque você não sabe se vai passar dessa noite. Tem gente projetando o futuro sem saber se vai estar vivo lá nesse futuro. Porque só Deus sabe, e Ele que escreveu cada dia de nossas vidas. Os homens são cheios de projetos inúteis, de planos inúteis, de aspirações inúteis, de desejos inúteis, de gostos inúteis, de prazeres inúteis,
E existe aí um mundo de diversões inúteis, nas quais nós envolvemos até as crianças nelas. E elas aprendem a crescer sendo uma cambada de inúteis, buscando coisas inúteis, que não as projetam para o céu, mas que as deixam com a cara enfiada na terra e enfiada no mundo. Nós não fomos convertidos para continuar com a nossa cara no mundo. Nós somos convertidos para projetar a nossa vida para o alto, para projetar a nossa vida para o céu. Porque infeliz e maldito, amaldiçoado é aquele cuja esperança ou esperanças estão nessa terra, nessa vida. Esperanças nessa terra, esperanças nessa vida, são esperanças fúteis, são esperanças inúteis. Nós somos convertidos para ser projetados para o alto, projetados para cima, projetados para Deus. Esse é o projeto de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Por isso, enquanto estamos na terra, nós precisamos enriquecer a nossa vida com coisas úteis, com coisas que realmente valem a pena, com coisas que nos projetem para o céu. Porque aqui não tem nada para nós. O salmista Asaf entendeu isso e escreveu no Salmo 73: quem tenho eu no céu, senão a ti? E se eu tenho a ti, não há mais nada que me atraia ou me agrade nessa terra. Nada. Não tenho nada e ninguém nessa terra. Onde está o teu tesouro, aí está o teu. Se o teu tesouro é na terra, teu coração é na terra. As pessoas que vão para o céu não têm mais tesouros na terra. Ela se desfez de todos esses tesouros para possuir o único tesouro de grande valor, o Senhor. O seu tesouro está no céu. Por isso aqui na terra, em tudo que acontecer, damos graças. Em tudo que perdermos, damos graças. Em tudo que renunciamos, damos graças. Em tudo que nos despojamos pelas suas inutilidades, para buscar aquilo que verdadeiramente é útil, aleluia. Assim aprendemos a viver como filhos do alto e não filhos da terra. Os filhos da terra almejam as coisas da terra. Os filhos do alto almejam as coisas do alto. É isso aí. Aleluia. Então vamos ver nesse texto de hoje esse tema. Repita mais uma vez: vida espiritual útil. Repita toda essa frase, Fomos convertidos para viver uma vida espiritual útil. Como eu conheço crente inútil. Está lotado de crente inútil. Está lotado de crente vivendo vida inútil. Para mim não são verdadeiros crentes, nem verdadeiros convertidos. O texto que nós estamos meditando dentro de Filipenses é esse que vai no capítulo 1, do versículo 19 até o 26, no qual Paulo fala de uma dessas duas possibilidades que estaria para acontecer com ele, já que ele estava em prisão. Diga: libertação ou morte.
no teor do que Paulo escreveu, ele disse: olha, para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Se Deus quiser me libertar dessa cadeia, aleluia, eu vou continuar o meu ministério livre. Se Deus quiser que eu morra nessa cadeia, aleluia, para mim o morrer é lucro. Foi a nossa mensagem da semana passada, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse texto todo aí está dividido assim, ó, em duas pequenas partes. Uma parte que nós terminamos na semana passada, do versículo 19 ao 21, diga, viver ou morrer. Paulo disse, ó, tanto faz, para mim, se eu tiver que viver a mais, eu dou graças a Deus, e chegou a hora de morrer, eu dou graças a Deus, aleluia. Como é bom ser, isso é verdadeira liberdade espiritual. E o texto que nós vamos começar hoje, vai do 22 ao 26, e tem esse título aí, diga, viver pela igreja. Paulo disse, a única utilidade do meu viver aqui na terra é poder continuar a ser um instrumento de Deus na edificação da sua igreja. Plantando igrejas e edificando igrejas. Edificando essas igrejas, edificando esses crentes na palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, se eu tiver que viver aqui na terra, a coisa útil que eu vou fazer aqui na terra é trabalhar na obra do meu Senhor como um edificador. Aleluia. Então, Paulo toca nesse assunto aí no caso de viver. Então, esse texto aí do 22 ao 26, viver pela igreja, está dividido em duas partes. Do 22 ao 24, o título é, diga, dilema. Paulo estava num dilema, né? Que nós vamos ver hoje no versículo de hoje, versículo 22, né? O que eu escolho, hein? Será que eu escolho morrer, estar definitivamente com Cristo? Para mim seria bem melhor. Ou se viver é útil para vocês, para eu continuar edificando. Aí Paulo falou, não sei o que escolher, né? Esse é o dilema de Paulo. Mas aí ele chegou numa decisão, versículos 25 e 26, diga, decisão. Já sei, eu vou viver para ajudar vocês no crescimento da fé, na edificação da fé. Eu vou viver, quer dizer, eu vou viver até quando Deus quiser que eu viva, e até quando Deus quiser que eu viva, eu quero estar ajudando pessoas a se edificarem na fé, na graça, no amor, na palavra, na vida espiritual, na sua santificação. Isso é coisa útil. Aleluia. Muito bem. Entramos hoje aqui nesse texto, né, de 3 versículos, 22, 23 e 24, do 22 ao 24, cujo título é dilema. E aqui nós temos o versículo 22, isoladamente, que é o que veremos hoje. O título é, diga, escolha difícil. Essa escolha que eu já falei do dilema do Paulo, né? Partir ou permanecer. E do 23 até o 24, 23 e 24, que veremos na semana que vem, diga, opções opostas. Viver é oposto de morrer. Morrer é oposto de viver, né? Então, Paulo estava aí vivendo esse dilema. No versículo 22, ele escreveu o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Repita. Glória a Deus. Só uma pequena explicação aqui sobre essa palavra carne aí, porque muitas vezes que a gente lê a palavra carne, né, pode estar se referindo a algo negativo, a algo pejorativo, como por exemplo em Gálatas 5, as obras da carne, ou Jesus dizendo a carne é fraca. Não, aqui a palavra carne, o viver na carne é a vida terrena. O viver na carne aqui
representa, não é ser carnal não. O viver na carne aqui nesse versículo representa o nosso tempo de vida aqui nessa terra, nesse corpo, nessa carne aqui na terra. Viver a vida terrena, o meu viver, né? Como é o meu viver aqui nessa terra. Então Paulo está dizendo assim, ó, se o viver aqui na terra, se o meu tempo de vida aqui na terra, viver na carne aqui na terra, se o meu tempo de vida aqui na terra, ele é útil para o meu trabalho, ele traz fruto, trazer fruto é ser útil, ele é útil para o meu trabalho e traz fruto para o meu trabalho, né? Então essa é uma boa opção de escolha, viver. Embora no versículo anterior o morrer é lucro. Quando chega a hora de morrer, para o eleito de Deus é lucro. Mas até lá, até antes dessa hora, né, tem que pensar no viver na terra. Como devemos viver na terra? O nosso corpo traz para nós uma metáfora interessante. Porque quando nós ficamos de pé, o pé está na terra e a cabeça está no alto. Os pés embaixo, a cabeça em cima, no alto. Nós temos que viver assim. A cabeça no alto, é o que nós lemos agora, o que eu citei para vocês agora mesmo, em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, né? Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá de cima. Enquanto pensamos nas coisas lá de cima, enquanto buscamos as coisas lá de cima, os nossos pés estão na terra. Os pés representam o nosso andar, representam a nossa conduta, representam o nosso comportamento. Andar na terra com a cabeça no céu. Andar na terra como cidadãos dos céus. Essa é a analogia física que o nosso próprio corpo dá para nós. Pés na terra, cabeça no céu. Pés na terra, cabeça no céu. Quem colocar a cabeça na terra, os pés vão andar mal. Vão ter uma péssima conduta. Vão ter um péssimo comportamento. Se a cabeça estiver no céu, o andar vai ser digno. O modo de viver, o modo de andar vai ser digno. Como nós lemos aqui, vamos chegar ainda no versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno, só vive de modo digno na terra quem tem a cabeça no céu. Quem tem a cabeça no céu. Esvazia a tua cabeça das coisas da terra e enche a tua cabeça das coisas do céu. É assim que acontece Romanos 12:2, a renovação da mente. Esvazia a sua mente das coisas da terra e enche a sua mente das coisas do céu. Garanto que você vai ser muito mais alegre. Garanto que você vai ser muito mais leve. Garanto que você não vai ser essa pessoa pesada, parece que está carregando uma tonelada nas costas. Assim é quem vive com a cabeça na terra. Esvazia as coisas da terra, da sua cabeça, e enche a sua mente com as coisas do céu. Aleluia. Enche a sua mente com a palavra de Deus. É por isso que o modelo do homem de Deus que nós temos no Salmo 1 é alguém que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Sabe o que significa isso? Alguém que não fica perdendo tempo com coisas fúteis. Alguém que medita de dia e de noite na palavra de Deus está usando o seu tempo com coisas úteis. Não tem nada mais útil para nós aqui nessa terra do que a palavra que veio do céu. Palavras de homens são inúteis. Palavra de Deus
é útil. Depois veja Paulo falando da utilidade da Escritura em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a formação, para a educação na justiça. Por ela o homem de Deus se torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Quanto tempo você passa meditando Bíblia diariamente? Aumente esse tempo o máximo possível. Aumente esse tempo o máximo possível. Se você não está tendo tempo de ler Bíblia, é porque você está perdendo tempo com coisas fúteis e inúteis e colocando a sua cabeça na terra e não no céu. Colocamos a cabeça no céu meditando na palavra de Deus de dia e de noite. É assim que nos tornamos sábios. Efésios 5, 15 e 16. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nesses dias maus, a única forma de viver bem é viver com a cabeça no céu, enchendo a mente com a palavra de Deus, que é poderosa para purificar. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que é poderosa para libertar. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é poderosa para santificar. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. O seu viver na terra tem que ser algo que traga fruto, tem que ser algo útil. O seu viver na terra tem que ser útil e não inútil. Tá? Vida espiritual útil, portanto, é o nosso tema. Por isso eu preparei alguns slides aqui, para entendermos melhor essa temática. Primeiro slide aí repita depois de mim, tá? O maior anseio da pessoa verdadeiramente convertida é estar definitivamente com Deus. Repita. Ponto. Esse é o primeiro ponto aqui. Por isso que Paulo fala assim, né? Não sei o que escolher. Porque entre viver e morrer, não sei o que escolher, né? Porque o anseio, o maior anseio de uma pessoa verdadeiramente convertida é estar definitivamente com Deus. O maior anseio de uma pessoa, não sei se vocês já passaram por isso na vida, mas o maior anseio de uma pessoa verdadeiramente apaixonada por outra é casar com ela e viver definitivamente a vida com essa pessoa. Extrapola isso para o sentido espiritual, porque a conversão é quando o Senhor coloca a aliança dele em nossas mãos. A conversão é quando Jesus nos transforma em sua noiva. E a noiva de Cristo, o maior anseio é estar logo, definitivamente, com o seu esposo. A pessoa verdadeiramente convertida, vou dizer com essas palavras agora,
ela entra numa espécie de crise, uma crise positiva, em que para ela nada mais vale a pena nessa terra. Que vida nessa terra, hein? Que vida nessa terra. Trabalhar, cansar, correr atrás de uns trocados para tentar sobreviver. Precisa comer, precisa vestir, tem que gastar com um monte de coisa, tem que correr atrás de pagar conta, cobrir dívidas, negociar, criar família, sustentar uma casa, filhos, educação, faculdade. E depois de tudo isso, né, no final da vida, os cabelos tudo branco, os órgãos do corpo tudo entrando em falência. E de repente vai para o hospital, fica uns dias na UTI, morreu. Que vida, o que é isso nessa terra? Amados, vida humana na terra, depois do pecado do homem, a vida humana na terra é uma vida completamente vazia de qualquer sentido. E todas as ilusões de felicidade, alegrias ou prazeres nessa terra são como o vento que passa, são fugazes, não são duradouras. A maior parte da vida, diz o Salmo 90, é canseira e enfado. Esse casal está sempre nos acompanhando, a canseira e o enfado. Canseira e enfado. E quanto mais os anos passam, a canseira aumenta e o enfado aumenta. Isso é a vida nessa terra. Por isso, quando a pessoa é convertida, ela não quer mais viver nessa terra, ela quer viver na sua casa. A pessoa convertida aqui nessa terra, ela é estranha, ela é estrangeira, eu não sou daqui. A pessoa convertida aqui nessa terra, ela é um alien, um alienígena, um completamente estranho nessa terra. E se ela não quiser ser estranha na terra, quiser ser bem aqui na terra, deixa de ser de Deus. Porque quem ama o mundo perde Deus. Não está nele o amor do Pai. Portanto, desde a conversão, o maior anseio da pessoa verdadeiramente convertida é estar definitivamente com Deus. Porque essa miséria de vida aqui, quanto mais pode durar? 100 anos. Se você tiver muita saúde, passa um pouco do 100 aí. Que lástima de vida. Fralda geriátrica, não sei o que mais, cadeira de rodas, muleto para todo quanto é lado. Nem fundo de garrafa faz você enxergar mais. Até a comida perde o prazer de comer. Que coisa, essa vida na terra aqui, olha, eu já conversei com Jesus sobre isso, né? Eu falei, Jesus, o Senhor, eu falei para ele assim, Senhor, o Senhor foi esperto, hein? Quando o Pai planejou que o Senhor tinha que vir a esse mundo, você falou, Pai, vou viver 33 anos e está de bom tamanho. 33 anos está de bom tamanho, chega, daí para frente, eu não quero me ver nessa terra, não. E Jesus viveu aqui só 33 anos, máximo 33 anos e meio, e voltou para o céu, voltou para a glória. Oh Jesus, o Senhor foi esperto, hein? Não quis ficar aqui até 80 anos, até 90, 90 anos. Essa vida aqui, amados, ó, sem Deus não há o menor sentido. Não há
o menor sentido, e é inútil ficar buscando qualquer outro sentido fora do Senhor. E é por isso que a pessoa verdadeiramente, isso significa a palavra convertido, ela mudou totalmente de direção. Ela foi tirada da direção da terra e colocada na direção do céu. E colocada na direção do céu. É lá que eu quero. E Jesus, se despedindo aqui da terra, né, deixou essa mensagem, né, que enche a gente de desejo, de esperança, de anseio de estar na glória. Jesus fala: olha, preocupa não, lá na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. É isso que nós queremos. E ansiamos, o Senhor prometeu isso, está lá em João 14. A gente quer logo chegar nesse cumprimento. Por isso, Colossenses, Paulo fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Quem é de Deus não tem esperança nenhuma na terra. Tolos os que ainda esperam na terra. Esperança financeira, esperança econômica, esperança política, esperança de felicidade, esperança que ainda vai se dar bem nesse mundo. Não vale nada. Jesus contou de um homem muito rico, um poderoso empresário, que muita gente por aí hoje invejaria. Olha, eu sou um super fazendeiro, os meus celeiros estão super lotados, eu estou com dinheiro demais, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou derrubar todas as minhas construções e vou construir novas, porque eu tenho dinheiro para isso. E eu vou dizer à minha alma: regala-te, ó minha alma, e alegra-te, porque tu és possuidora de muitos bens. E Jesus disse para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e os bens que acumulaste, para quem ficará? Porque você não pode levar. Jó era um homem espiritual dessa forma, que em um só dia perdeu todos os filhos e noras, toda a família, menos a esposa, e perdeu todas as riquezas, perdeu todo o gado, perdeu tudo. E ainda por cima perdeu a saúde da cabeça à planta dos pés. Ficou doente. E ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é um homem de Deus, cuja cabeça não está projetada para a terra, cuja cabeça está projetada para o céu. O maior anseio da pessoa verdadeiramente convertida é estar definitivamente com Deus. No entanto, tem uma outra realidade. Antes que esse anseio de eternidade se cumpra, Deus destinou a maioria dos seus eleitos a viver um período de tempo na terra entre a sua conversão e a morte física. Repita. Não destinou todos, mas destinou a maioria. O ladrão convertido na cruz era um eleito que converteu e morreu dentro de pouco tempo. Não viveu mais muito na terra. A gente vê Atos capítulo 7, Estevão, ainda jovem, um dos primeiros diáconos da igreja, também morrendo, muito cedo.
A gente vê Tiago, irmão de João, os dois mais jovens apóstolos de Jesus, Tiago e João, e o Tiago, capítulo 12 de Atos, sendo o primeiro a morrer. Muitos eleitos, né, não ficam vivendo muito tempo aqui na terra. Mas Deus destinou a maioria dos seus eleitos a viver um bom período de tempo aqui na terra, entre a sua conversão e a morte física. E o que esses eleitos, vivendo nessa terra e desejando, ansiando pelo céu, como devem viver aqui nessa terra? Como tornar a sua vida cada vez mais verdadeiramente útil nessa terra? Porque se Deus destinou esse tempo de vida para nós, então nós temos que ser bons administradores desse tempo que Deus nos concedeu, buscando o que é melhor e que nos projeta para a eternidade. Por isso que, terceiro slide aí, o maior anseio dos eleitos de Deus na terra é buscar em sua vida o maior grau possível de utilidade espiritual. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Afinal de contas, Deus nos converteu de uma vida inútil para uma vida útil. Olha, a vida de toda pessoa não convertida, ela é inútil. Mesmo que essa pessoa faça coisas úteis. Pessoas não convertidas também fazem coisas úteis. Mas as coisas úteis que elas fazem são todas de projeção terrena. São úteis, glória a Deus, mas são coisas de projeção terrena, porque elas não podem fazer nada de projeção celestial, de projeção para o alto, porque não são convertidas para o alto, são convertidas para a terra, são voltadas para a terra. Portanto, mesmo que as pessoas não convertidas façam coisas úteis, e isso é muito bom, ainda assim as suas vidas são inúteis. Porque por mais que façam alguma coisa útil, continuam dentro do Efésios 2:2, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. É por isso que a nossa conversão a Cristo foi uma conversão de uma vida inútil para uma vida útil. Por isso o anseio dos eleitos de Deus, das pessoas verdadeiramente convertidas, bom, o meu maior anseio é estar no céu. No entanto, enquanto eu estou na terra, eu quero aproveitar esse tempo e buscar na minha vida o maior grau possível de utilidade espiritual. Eu não quero nada inútil na minha vida. Eu não quero inutilidades na minha vida. Eu quero o que é útil. E o que é útil é o que me projeta para o céu, o que me projeta para a glória. Como poderíamos enumerar essas coisas úteis? Próximo slide aí, ó. O principal elemento de uma vida espiritual útil é a própria santificação. Repita. Nós fomos convertidos para
deixar de ser pecadores e nos tornar santos. Esse é o sentido real da conversão. Fomos convertidos para deixar de ser pecadores e nos tornar santos. Por isso Jesus disse, na nossa conversão, Ele disse, repita depois de mim: vai e não peques mais. E da conversão em diante, Ele nos diz aqui na palavra, repita depois de mim: sede santos. Aleluia. Olha o que Ele disse para Abraão, quando Ele chamou Abraão lá em Gênesis 12: sê tu uma bênção. Sai da onde você está, sai daí de onde você está, vai para onde eu quero te enviar e sê tu uma bênção. Nós somos convertidos para deixar de ser maldição e passar a ser bênção. Nós somos convertidos para deixar de ser pecadores e nos tornar santos. Só que para nos tornar santos, nós temos o processo vitalício da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso em Hebreus 12:14 está o verbo seguir. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação da nossa vida é a coisa mais útil espiritualmente que nós fazemos. Não há algo espiritualmente mais útil para fazermos aqui na terra do que a nossa própria santificação. Por quê? Porque a nossa santificação, ela vai ser a causa que vai produzir esse tipo de efeito que eu coloquei agora no próximo slide. Os demais elementos se resumem na influência universal da santificação dos eleitos de Deus. Repita. Então, o principal elemento de uma vida espiritual útil é a santificação. Esse é o principal elemento. E os demais elementos de uma vida espiritual útil se resumem na influência que essa santificação vai produzir através de nós, no meio em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos. E foi baseado nisso que Jesus disse em Mateus 5: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aproveitando aqui a palavra influência, Jesus não quer que nós sejamos influenciados neste mundo por nada e por ninguém. Jesus veio nos converter para que a partir da nossa conversão nós sejamos influenciados somente por Ele. O meu influenciador é Jesus. Eu não tenho nenhum influenciador digital. Eu não preciso de coach. O meu mestre, o meu pastor, o meu Senhor, o meu dono, o meu influenciador é Jesus. Nesse mundo nada mais me influencia e ninguém mais me influencia. Só para dar um exemplo pessoal, assim, um exemplo pobre, mas um exemplo pessoal. Olha só. Eu nunca comprei nada
em loja ou aí na minha vida, nunca comprei nada porque eu estava influenciado por uma propaganda. Nunca comprei nada influenciado por uma propaganda. Propaganda daquela camisa, vou correr lá no shopping porque a propaganda é boa e vou comprar. Nunca, desde a minha conversão, nunca fui influenciado por nenhuma propaganda, nem propaganda de chiclete. Nunca comprei nada porque eu vi na propaganda. Eu vou comprar alguma coisa influenciado pela necessidade. Bom, preciso comprar isso, então preciso comprar alguma coisa para que vou lidar. Então vou comprar isso aqui. Bom, beleza. Nunca influenciado. Deus não quer que nós sejamos influenciados nesse mundo, porque as pessoas influenciadas neste mundo, sabe o que elas são? Uma coisa bem pejorativa. Pessoas influenciáveis, elas são: Maria vai com as outras. Discípulos de Cristo não são Maria vai com as outras. Discípulos de Cristo seguem a Cristo. Discípulos de Cristo negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem Jesus. Discípulos de Cristo têm autonegação, autorrenúncia, autocrucificação e seguem Jesus. Mateus 16, 24. Alguém quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Desses é o reino dos céus. Esquece esse mundo para trás, esquece as coisas desse mundo para trás, esquece as vaidades desse mundo para trás, esquece os prazeres fugazes desse mundo para trás, e põe os teus olhos em Cristo, percorre a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí você vai santificar a sua vida. E nesse processo de santificação, quanto mais você se santifica, melhor você se torna um instrumento nas mãos de Deus para influenciar o mundo e as outras pessoas com as quais você vive nesse mundo. Jesus quer que sejamos influenciadores e não influenciados. Isso é o que significa: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês vão influenciar no mundo e não ser influenciados. Está lotado de crentes influenciados pelo mundo e virando marionetes de Satanás no mundo. Chega do tempo em que você foi uma marionete de Satanás. Você agora é um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus não são marionetes de Satanás. Discípulos de Jesus não são marionetes do mundo e das coisas do mundo. Discípulos de Jesus seguem Jesus radicalmente, de acordo com o seu evangelho, de acordo com a sua palavra. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E como Paulo disse nesse versículo que lemos hoje, o meu viver aqui na terra é útil, traz fruto para o meu trabalho. O trabalho de Paulo é o mesmo nosso. Trabalho é uma palavra mais comum para uma palavra que se tornou mais bonita, que é ministério. Ministério é trabalho. Nosso ministério é 1 Timóteo 2:1, orar em favor de toda a humanidade. Se alguém pode orar, somos nós, porque Deus não ouve oração a não ser dos seus filhos. E Marcos 16:15, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ministério de intercessão
falar com Deus acerca dos homens, ministério de evangelização, falar com os homens acerca de Deus, e Deus nos dá um tempero especial para essa evangelização, que é o nosso testemunho. Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Aleluia. Esse é o nosso trabalho. O nosso viver, mesmo trabalho de Paulo, o nosso viver na carne aqui, nesse mundo, o nosso viver aqui, nesse corpo, nessa terra, tem que ser aproveitado utilmente para essas coisas, para a nossa santificação e para tudo o que decorrer da nossa santificação. E dentre as coisas que vão decorrer da nossa santificação, o nosso ministério de oração, o nosso ministério de proclamação da palavra de Deus. Por isso nós somos aqueles que Pedro definiu com 4 adjetivos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamardes para todo mundo as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.